Quando eu me candidatei para a vaga na usina, não fazia ideia do que me aguardava. Era um trabalho que prometia um bom salário, mas também exigia longas horas e um compromisso inabalável com a segurança. No dia da minha orientação, um funcionário mais velho, que parecia saber de tudo, nos reuniu e começou a compartilhar as regras. Não ignorem os avisos sobre o equipamento. Ele pode parecer inofensivo, mas pode fazer você desaparecer. Ele riu, mas seus olhos não riam. Eu não sabia se era para rir ou se ele estava falando sério. A primeira regra era clara e nunca entre na área dos geradores durante a noite. Ele explicou que alguns trabalhadores haviam desaparecido misteriosamente após o expediente. O que mais me perturbou foi o olhar de desgosto e temor que passou por seu rosto enquanto contava a história de um colega que nunca mais foi visto. Em vez de afastar as lendas, elas pareciam aumentar. A segunda regra, e não olhe diretamente para o céu durante as horas de trabalho. Perguntei por que ele simplesmente me encarou, seu olhar mais sombrio do que antes. Se você fizer isso, as sombras vão te encontrar. Ele não elaborou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Havia muitas outras regras, mas essas duas permaneceram na minha mente. Durante as primeiras semanas, segui cada instrução à risca. Mas, em uma noite, após um dia exaustivo, enquanto organizava meu espaço, algo me chamou a atenção. Olhei para o céu. Estava nublado, mas havia uma luz estranha, uma espécie de brilho que dançava entre as nuvens. Instantaneamente, lembrei-me das advertências. Meu coração disparou. Acho que não me movi por alguns segundos, mas em algum momento a curiosidade venceu o medo e, lentamente, levantei a cabeça. O brilho se intensificou e, ao mesmo tempo, um frio intenso percorreu minha espinha. A sensação de que algo estava me observando era palpável. Em um momento de pura adrenalina, comecei a correr em direção à saída, mas ouvi algo atrás de mim. Era um sussurro, um chamado que parecia envolver o meu nome. Volte. Volte aqui, e a voz era suave e sinistra. Olhei para trás, e por um breve instante, vi uma figura esquelética de pé entre sombras, apontando na minha direção. Seu rosto era uma máscara de desespero, seus olhos vazios, mas não pude ignorar a sensação de que ele queria que eu voltasse. Lembrei das regras. Lembrei do aviso. A adrenalina disparou e, com todas as forças, corri até a saída, saltando pela porta e não parando até estar em segurança no estacionamento. A voz parou, mas o frio persistia. Nos dias seguintes, a realidade começou a se distorcer. Ouvi rumores sobre desaparecimentos recentes, mas não eram apenas histórias antigas. Cada vez que um trabalhador não aparecia, parecia que um novo brilho surgia no céu, como se algo estivesse se alimentando do medo. Desisti da usina e de todas as regras, mas a imagem da figura esquelética permanece, tão vívida quanto o dia em que a vi. Agora, todas as noites, quando olho para o céu, sinto aquele frio e ouço aquele sussurro. Volte, e então, percebo que nunca estou realmente só. A ideia de trabalhar em um cruzeiro sempre me pareceu um sonho. Mar azul, novas paisagens todos os dias, e claro, a promessa de um bom pagamento. Quando recebi a proposta, mal podia acreditar na minha sorte. Mas, mal sabia eu, que as coisas não eram como pareciam. No meu primeiro dia, fui apresentado ao capitão e à equipe. O clima era descontraído, mas havia uma tensão subjacente que não consegui identificar. Um dos veteranos me puxou para o lado e sussurrou: leia as regras, ou você se arrependerá. Eu ri, achando que era apenas uma piada de marinheiro, mas ele olhou nos meus olhos e eu vi que falava sério. As regras eram simples, mas com um tom sombrio, e nunca entre na cabine 13. Não faça amizade com os passageiros que não aparecem à luz do dia. E, principalmente, não se aproxime da borda do navio durante a noite. Eu sorri e fiz uma anotação, desconsiderando as advertências. Afinal, o que poderia dar errado? Nos primeiros dias, tudo correu bem. O navio navegava suavemente pelas águas, e os passageiros pareciam felizes. Mas, aos poucos, estranhos eventos começaram a ocorrer.
Passageiros que desapareciam durante a noite e eram encontrados em estado de confusão na manhã seguinte. Uns diziam ter visto coisas nas sombras, outros afirmavam ter ouvido sussurros nas cabines. Comecei a sentir que algo estava muito errado. Uma noite, a curiosidade me venceu. Durante a ronda, decidi explorar a área ao redor da cabine 13. O corredor estava vazio e silencioso, exceto pelo som das ondas batendo contra o casco. A cabine estava trancada, mas as paredes pareciam pulsar, como se algo estivesse vivo lá dentro. Eu estava prestes a ir embora quando ouvi um gemido, um chamado quase humano, vindo de dentro. A mente racional e a curiosidade se uniram, e, mesmo sabendo que era errado, eu bati na porta. "Ninguém pode sair agora", uma voz sussurrou. "Estamos todos presos." A adrenalina disparou em meu corpo. Olhei ao redor e não havia ninguém. Com um misto de medo e coragem, eu empurrei a porta. Ela se abriu lentamente, revelando uma escuridão densa. Eu não consegui ver nada, mas o cheiro de mar e decomposição invadiu meu nariz. De repente, uma mão gelada agarrou meu pulso. Eu gritei e puxei para trás, mas a presença me puxou para dentro da cabine. O que vi deixou-me paralisado. Era um grupo de passageiros com olhares vazios, como se estivessem em um transe. Um homem se destacou, seus olhos escuros penetrando na minha alma. "Você não deveria ter vindo aqui", ele sussurrou. "Agora você é um deles." Eu me virei e corri, mas as sombras pareciam se mover, tentando me agarrar. Fui empurrado de volta para o corredor e bati em outros membros da tripulação. Eles olhavam para mim, mas não pareciam entender o que estava acontecendo. A cada passo que eu dava, mais eu sentia como se estivesse sendo puxado de volta. Ao chegar à sala de controle, o capitão me olhou com uma expressão sombria. "Você deveria ter lido as regras." Na manhã seguinte, acordei em minha cabine. Tudo parecia normal, mas dentro de mim havia uma sensação de inquietação. Quando me dirigi para o convés, notei um grupo de passageiros reunidos em torno da cabine 13, agora aberta. O homem de olhos escuros estava lá, e, ao me ver, sorriu. Algo dentro de mim sabia que a noite anterior não havia sido um sonho. Os dias se passaram e o cruzeiro continuou a navegar. Mas eu sabia que nada seria como antes. A cabine 13 se tornou um local de medo e curiosidade, e, embora eu tentasse ignorar as regras, sabia que algo maligno ainda estava lá. A bordo do cruzeiro, sempre havia a possibilidade de que um novo passageiro se juntasse ao grupo, e as regras eram claras: uma vez que você entrasse na cabine 13, nunca mais voltaria a ser o mesmo. O dia começou como qualquer outro, mas a atmosfera do novo escritório era estranha. Havia algo no ar que me deixava inquieto. Meu chefe, um homem de expressão austera, me entregou um pequeno livreto com as regras da empresa. "Leia isso antes de começar", ele disse, seus olhos cintilando de forma incomum. As regras eram simples, mas havia uma certa rigidez nelas que não conseguia ignorar. Nunca fale sobre os colegas depois do expediente, mantenha as luzes acesas até a saída e, mais perturbador, não abra a porta do fundo. Havia também uma advertência em negrito: se não seguir as regras, você não vai gostar das consequências. No início, ignorei a sensação de desconforto. O escritório era moderno, mas parecia sufocante. As paredes eram cinzas, e as janelas, embora amplas, filtravam a luz do sol de uma maneira que tornava tudo mais sombrio. Os colegas de trabalho eram silenciosos, sempre mergulhados em seus monitores, como se houvesse um pacto de não interação. Com o tempo, percebi que as regras não eram apenas precauções, eram avisos. Certa noite, após a saída dos demais, decidi ficar um pouco mais para terminar um projeto. As luzes piscavam levemente, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. O escritório parecia ganhar vida, sussurrando em um tom baixo que eu não conseguia entender. Lembrei-me da regra sobre não falar dos colegas. O que poderia acontecer se eu quebrasse essa regra? Por que era tão importante? A curiosidade me levou a investigar mais. Ao caminhar pelo corredor, avistei a porta do fundo, levemente entreaberta, como se estivesse me chamando.
Os avisos de meu chefe ecoaram na minha mente, mas o desejo de saber o que havia atrás daquela porta era incontrolável. Eu sabia que não deveria, mas a curiosidade venceu. Empurrei a porta e entrei. A sala estava escura, e a única luz vinha de uma lâmpada pendurada, piscando levemente. Dentro, encontrei uma mesa coberta com papéis antigos e fotos em preto e branco de funcionários que pareciam cada vez mais pálidos com o passar do tempo. As expressões em seus rostos eram de desespero. O que era isso? Por que aquelas fotos estavam ali? De repente, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Meu coração disparou. Tentei abri-la, mas estava trancada. A escuridão parecia se fechar ao meu redor. Então, uma voz baixa e sussurrante ecoou pela sala: "Você não deveria ter entrado aqui." Olhei ao meu redor, desesperado, e vi as sombras se movendo. Eram figuras de antigos funcionários, seus rostos distorcidos em expressões de dor. "Nós não seguimos as regras", uma voz ressoou, "e agora estamos presos aqui para sempre." As sombras começaram a se aproximar, seus olhos brilhando em um tom avermelhado. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Lembrei-me da regra de mantenha as luzes acesas até a saída. Corri para a lâmpada, tentando acendê-la, mas o interruptor não funcionava. As figuras estavam agora a poucos passos de mim, suas mãos estendidas, como se quisessem me puxar para a sua escuridão. No último momento, consegui empurrar a porta, que se abriu para um corredor vazio. Corri de volta para minha mesa, ofegante, com o coração na garganta. Na manhã seguinte, ao chegar, notei que os outros funcionários pareciam diferentes. Mais pálidos, com olhares vazios, e ninguém falava. Lembrei-me do que vi, com um arrepio, percebi que, embora todos parecessem normais, havia algo sinistro em cada um deles. Compreendi que, se quisesse escapar daquela vida, precisaria seguir as regras à risca, pois elas não eram apenas precauções, mas advertências sobre o que aconteceria se eu não o fizesse. E, acima de tudo, uma regra ficou gravada em minha mente: nunca desobedeça ao escritório, pois os que não obedecem são os que mais sofrem. Nunca imaginei que uma simples viagem ao deserto pudesse se transformar em um pesadelo. Eu e alguns amigos decidimos fazer uma expedição, uma fuga da rotina da cidade e uma oportunidade para nos conectar com a natureza. No entanto, ao chegarmos, percebi que havia algo estranho no ar, como se a terra estivesse sussurrando segredos obscuros. Antes de sairmos, encontramos um velho que parecia um guardião da areia. Ele nos olhou com olhos cansados e disse: "Lembrem-se de ler as regras do deserto. Se não as seguirem, vocês não voltarão." Rimos, achando que era apenas uma lenda local, mas o olhar sério dele me deixou inquieto. A primeira regra estava escrita em uma placa próxima à entrada do parque: "Nunca se afaste do grupo." A manhã começou ensolarada, e a beleza do deserto era hipnotizante. As dunas brilhavam sob a luz, e o vento sussurrava como se quisesse contar histórias. Mas logo, a primeira regra começou a fazer sentido. Uma de nossas amigas, Ana, teve uma ideia: "Vamos nos separar e explorar um pouco." Ninguém se opôs, e em poucos minutos, estávamos seguindo caminhos diferentes. Nosso grupo se dispersou, e eu segui em direção a uma duna que parecia mais alta. O sol estava forte, e logo comecei a sentir os efeitos do calor. Enquanto subia, uma sensação de desconforto começou a me invadir. Olhei ao redor, mas tudo o que vi eram montanhas de areia e sombras que dançavam. O deserto não parecia mais tão convidativo. Conforme a tarde se arrastava, percebi que havia me perdido. A areia ao meu redor parecia mudar constantemente, como se estivesse sendo moldada por uma força invisível. Comecei a gritar pelos meus amigos, mas só recebi como resposta o eco da minha própria voz. O deserto, que antes parecia tão majestoso, agora era uma prisão. Desesperado, lembrei-me das outras regras que o velho mencionou. Nunca ignore os sussurros do vento. Olhei para o céu e vi nuvens se formando rapidamente, cobrindo o sol. O vento começou a uivar, trazendo consigo um frio que não deveria estar ali. Os sussurros estavam de volta, desta vez mais claros. "Volte. Volte agora."
Comecei a correr, mas a areia parecia grudada em meus pés. O medo se transformou em pânico quando percebi que as dunas estavam mudando. O lugar estava vivo, e eu era um intruso em seu reino. Finalmente, avistei uma sombra à distância. Era uma figura familiar. Ana, gritei, mas ela não me ouviu. Enquanto me aproximava, a figura começou a se desfazer, como se estivesse se dissolvendo na areia. O desespero tomou conta de mim. Corri na direção oposta, mas as sombras começaram a me cercar. Uma sensação de claustrofobia se instalou. O deserto, que parecia aberto e infinito, agora estava me engolindo. Então, uma ideia horrível me ocorreu. As regras. Lembrei-me da última que o velho mencionou: nunca fique sozinho ao anoitecer. O sol estava se pondo, e a escuridão se aproximava rapidamente. Com cada passo que eu dava, sentia como se algo estivesse se movendo atrás de mim. Ouvindo os sussurros se intensificarem, minha mente estava em frangalhos. Finalmente, avistei uma luz à distância. Corri em direção a ela, meu coração batendo descontroladamente. Era um pequeno acampamento, e ao chegar, percebi que não havia ninguém lá. As barracas estavam vazias, mas uma sensação de presença me envolveu. Ouvindo passos atrás de mim, virei-me e vi as silhuetas de meus amigos, ou pelo menos o que restava deles. Seus rostos estavam pálidos, como se a vida tivesse sido drenada. Você não deveria ter se separado, um deles sussurrou, com um sorriso vazio. No horizonte, o deserto parecia vibrar. As sombras dançavam, e a noite finalmente se instalou. Tentei correr, mas o chão parecia colar-se aos meus pés. Ouvindo os sussurros se transformarem em gritos, percebi que o deserto estava cobrindo meu destino. Ao acordar no acampamento, tudo parecia um pesadelo. Mas as regras ecoavam em minha mente. Nunca ignore os sussurros do vento. Nunca se afaste do grupo. E, acima de tudo, nunca more em uma terra onde a morte espreita nas sombras da areia.